Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área, e hoje tem muitos assuntos para comentarmos, principalmente sobre o mercado da bola. Falaremos sobre algumas situações, sobre a questão de Patrick, questão de Marinho, né? O Bruno Spindel falou sobre a situação, foi perguntado sobre o tema, vocês vão saber o que ele respondeu. Também falaremos sobre aquele urso panda que o Marcos Braz colocou, né, como forma enigmática no seu Twitter e também no seu Instagram. Também falaremos sobre a questão, né, do jogo de amanhã entre Flamengo e LDU. Rogério Ceni falou sobre as questões defensivas, tá? Falaremos sobre isso também, o que o Flamengo fará para melhorar a parte defensiva do time. Então, galera, tem muito assunto bacana para conversarmos. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Tem também na descrição dos vídeos um telefone, que aí você mandará o seu nome com DDD, tá? E telefone celular via Zap, tá, nação? Não esqueçam que é via Zap, não por mensagem. Então, peço a vocês que mandem por Zap. E aí receberão todos os nossos vídeos em primeira mão, tá bom? Lembrando a vocês que esse é o vídeo da tarde. À noite teremos a nossa live às 20h30, tá? Mengão 20h30 comigo, Simone Rosado. Vai ser muito bom a resenha Micha Rubro-Negra. Então conto com a presença de todos vocês, tá? Nação, então vamos falar logo aqui sobre a questão do mercado da bola, tá? Bruno Spindel foi perguntado sobre dois nomes que estão aí sendo ventilados como possíveis reforços do Flamengo, ou nomes que o Flamengo tivesse interesse, que é o caso do Marinho, né, que o Santos, todos sabem que está com problema financeiro, venderam o Soteldo para o time do Toronto, né, do Canadá, mas ainda continuam com problemas financeiros e ainda precisam equilibrar a sua caixa, tá? Essa é a primeira questão do Marinho. Outra questão do Patrick, que não vem sendo muito utilizado pelo Miguel Ángel Ramírez lá no Internacional. O Patrick que poderá assinar um pré-contrato agora na metade do ano. Dizem que o Palmeiras estaria interessado neste jogador. O Flamengo tem que abrir muito bem os olhos, né? O Inter quer fazer alguma negociação porque não sabe se terão dificuldade na renovação de contrato do Patrick, que acabará agora no final de 2021. Também um outro nome ventilado no Flamengo. Então vamos falar primeiramente sobre esses dois nomes, né? O Bruno Spindel desmentiu qualquer negociação neste momento com esses dois jogadores, né? Tanto o Marinho quanto o Patrick, tá? Por quê? Porque o Flamengo precisa primeiro ajustar a sua parte interna. Ajustar o quê? Renovar os contratos de Gerson, renovar o contrato também de Arrascaeta. Essas são as prioridades do Flamengo. Uma outra questão que o Flamengo precisa equacionar, o Flamengo precisa de dinheiro. Para quê? Para quitar algumas parcelas que estão pendentes, que é do caso do Léo Pereira, que é do caso do Gabigol, que é o caso do Gerson. Então o Flamengo tem algumas situações a serem quitadas nesse momento a curto prazo. Então o Flamengo não tem como contratar. E o próprio Bruno Spindel reiterou novamente que neste momento o Flamengo não tem como pegar um dinheiro que não tem para contratar. Então o Flamengo primeiro tem que ajustar essa parte interna, as quais eu acabei de citar para vocês, que é a questão aí da renovação de contrato do Arrascaeta, da renovação de contrato também do Gerson e também dos 90 milhões que o Flamengo precisa, né, conseguir até junho, porque tem parcelas vencendo agora, até junho e julho. Então o Flamengo não quer adiar mais uma vez, até mesmo porque teria algumas dificuldades com certos clubes para conseguir neste momento. Então por isso o Bruno Spindel desmentiu qualquer negociação com esses dois jogadores. Em contrapartida, né, o Marcos Braz coloca um urso panda, é uma coisa enigmática, né? Muitas pessoas achando de uma provável negociação do Flamengo com o Renato Augusto. Ele mesmo, jogador cria da Gávea, né? Não falo cria do Ninho do Urubu, porque na época
era na Gávea. Jogador que hoje está com 33 anos, teve alguns problemas de lesões, mudou o seu posicionamento, né? Na seleção brasileira começou a jogar como primeiro, segundo volante, na época do Flamengo era um meio atacante, às vezes jogava como segundo atacante junto do Souza Caveirão, não sei se vocês lembram dessa situação. E o Marcos Braz é muito amigo do nosso grande Renato Augusto, né? Jogador que teve seu momento bom, né, na época que jogou aqui no Flamengo, depois foi para o Bayer Leverkusen, enfim, depois do Bayer Leverkusen, quando voltou para o Brasil, muito torcedor do Flamengo ficou chateado com ele, né? Por quê? Porque ele resolveu ir para o Corinthians, então tem muita gente que não quer o Renato Augusto de nenhum jeito, mas eu vou colocar a minha opinião sobre a questão do Renato Augusto. O Renato Augusto é um jogador hoje onde o Flamengo tem jogadores de qualidade. O Flamengo não tem essa carência no elenco. Tem o Hugo Moura, tem o João Gomes, tem o Diego Ribas, tem o Gerson, tem o Thiago Maia, tem o Arão, que foi colocado como zagueiro, mas é um jogador importante ali na volância também. Então, na minha concepção, não há necessidade. Aí todo mundo vai falar, pô, Deco, mas o Renato Augusto pode fazer a função do Arrascaeta e do Everton Ribeiro? Para mim, não. Para mim, o Renato Augusto sempre jogou mais por dentro, nunca foi um jogador de lado de campo, né? Sempre gostou de jogar mais por dentro. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro, sim, tem essa facilidade de jogar por fora, mas cortar para dentro. O Renato Augusto não é esse tipo de jogador, né? É um jogador mais pesadão, um jogador técnico, de bom passe, mas não é um jogador driblador, né? Então, não vejo hoje e sempre, o Renato Augusto sendo o substituto do Arrascaeta e do Everton Ribeiro jogando pelos lados de campo. E é um jogador caro, né? Um jogador caro. Então, ainda há essa questão, né? O nome dele sendo falado, Marcos Braz só colocou esse Urso Panda, e aí a torcida do Flamengo começa a viajar com outros nomes, né? O Urso Panda é da China. E aí, China, vocês pensam em quem? Roger Guedes, né? Você tem o Roger Guedes, que é um jogador que cairia muito bem no Flamengo, ali naquela função do Everton Ribeiro, né? Um jogador que seria interessante fazer parte do elenco do Flamengo, mas também é um jogador caro. E ontem me colocaram uma situação e eu fui pesquisar, o jogador Ortiz, atacante do Independiente Del Valle, um jogador que vem aí agradando a torcida do Flamengo, com gols em cima do Grêmio, fez um gol contra o Defensa e Justiça no primeiro jogo da fase de grupos, o Ortiz. O Ortiz, ele tem um apelido de Panda. Olha aí, será que há alguma negociação? Fui pesquisar, fui procurar com algumas fontes. A minha fonte me passou o seguinte, Deco, temos nomes, mas o Flamengo ainda está parado, o Flamengo precisa se restabelecer financeiramente. Estamos conseguindo patrocinadores, mas primeiro precisamos ajustar tudo que temos internamente, problemas internos entre aspas, apesar do Gerson, do Arrascaeta ainda terem contrato, mas precisam dessa valorização. Mas o Flamengo está mapeando o mercado, não falou nem que sim, nem que não em relação ao jogador Ortiz. Então vamos aguardar a nação rubro-negra sobre essas questões. O Bruno Spindel, na entrevista dele, não falou que o Flamengo não iria contratar, mas que neste momento não estaria contratando. Então acredito que em junho, julho agora, o Flamengo possa ter algumas boas notícias em relação a reforço, até mesmo porque o limite que o Flamengo precisa de dinheiro para pagar a quem deve, né, a quem deve, entre aspas, não é que está devedor, muito pelo contrário, o Flamengo não deve, mas ao que precisa, né, suas obrigações, né, com parcelas para data X, né, o Flamengo precisa honrar essas obrigações e com certeza conseguiremos e aí partiremos para contratações de novos reforços, tá? Um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui, só acabando o assunto contratação de reforços, isso aí não é a questão que o Flamengo teve interesse, mas saiu uma informação agora sobre a questão do jogador Matheus Nascimento, jogador do Botafogo, sub-20, né, sub-16, 17, sub-20, o jogador que já vem entrando no time profissional do Botafogo, com medo de não perdê-lo e sabendo, né, através de algumas fontes, que o Flamengo poderia ter interesse nesse jogador, né, resolveu dar 30% do passe, é isso mesmo, para esse jogador, para que não perdesse
numa provável renovação de contrato. Então, fontes do Botafogo trouxeram que o Flamengo poderia ter tido interesse nesse jogador, Matheus Nascimento. Acredito que não. Sinceramente, isso é coisa de empresário para valorizar o seu ativo junto ao clube ao qual ele está, que é o Botafogo. Tá? Para terminar aqui o nosso vídeo, né, depois lembrando a vocês da nossa live 20 e 30, sobre a questão dos volantes do Flamengo, questão defensiva, o que o Rogério Ceni pretende fazer e já fez no jogo contra o Volta Redonda, para que o time tenha, né, a questão da compactação entre as linhas melhoradas, principalmente do meio e defesa. Ele segurou mais os dois volantes, o João Gomes e o Hugo Moura, mas precisa também da ajuda dos homens de frente. Então o Rogério Ceni disse e deixou a entender que o jogo da LDU, os volantes não subirão muito à frente. Pode ser que seja Diego e João Gomes, pode ser que seja Diego e Hugo Moura, ou pode ser que seja Diego e Arão, né? Com isso entraria o Bruno Viana na vaga do William Arão na zaga, tá bom? Então é isso aí, nação, muito obrigado a todos vocês, sigam o canal, deixem o seu like, não esqueçam do telefone aqui embaixo, tá? Não esqueçam do telefone aqui embaixo para você cadastrar e receber todos os vídeos da EcoSRN em primeira mão. Conto com vocês às 20h30, saudações rubro-negras, tamo junto, valeu nação, fui!